Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa manhã com Deus. A jornada do Tabernáculo de Moisés são 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque esta é a manhã com Deus. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E nós vamos posicionar a Arca da Aliança em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo acerca da graça de Deus. A justificação é pela graça mediante a fé. Bom dia, irmão Paulo. E aqui ele diz: Jesus Cristo é por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. É interessante nós notarmos esta figura de Jesus vindo até nós para nos falar de Deus. A nossa vida no dia a dia, quando nós assistimos o noticiário e vemos as notícias do mundo político, da economia, da cultura. Bom dia, Lídia. Então nós vemos estas notícias do dia a dia e aquilo vai nos alimentando. Nós estamos em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 2. E de tanto observar, quando a gente vê uma notícia, por exemplo, a gente vê uma notícia do mundo da política, o que a gente espera? Uma boa notícia. Uma notícia que alivie o fardo da nossa vida. Quando nós buscamos uma notícia do mundo cultural, o que nós esperamos? Uma notícia que nos dê um deleite, que dê alento à nossa alma. Quando nós buscamos uma notícia do mundo da economia, o que nós buscamos? Uma notícia que diminua ou que supra as nossas necessidades, que nos permita adquirir aquilo que tanto almejamos. Então, o homem natural, ele sempre está na expectativa de um outro homem lhe trazer um bem, um benefício. Esta expectativa, ela vem porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, para que a gente consiga estar bem, nós temos que ter diante de nós um modelo, algo que nos movimenta, que nos leva para frente. Esse que nos leva para frente é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é por intermédio de quem nós obtivemos acesso a Deus. Jesus disse que ele veio, ninguém vem ao Pai, quer dizer, vem passando por ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele veio para nos dar essa graça. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós ancoramos a nossa alma em um porto seguro. E isso é muito importante, porque quando a gente está, voltando à questão dos noticiários, quando a gente está ouvindo os noticiários, por exemplo, esses dias, teve terremoto na Argentina. E aí a gente fica olhando aqui a terra tremer. Quando a gente lê uma manchete, teve terremoto na Argentina, a sensação que a gente tem? Algo
saiu do controle, algo saiu da normalidade. Quando a gente vê uma notícia que está faltando matéria-prima para fazer vacina, a gente fica com aquela sensação de que a morte está chegando e não temos uma proteção contra ela. Agora, quando nós olhamos para Jesus e entendemos o que ele é, ele se torna esse porto seguro, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Ele é a única coisa que não muda. Ele é a única coisa em que nós podemos contar com ele o tempo todo. Nós podemos segui-lo por onde quer que ele vá. Então, Jesus, ele é um diferencial. E esta graça na qual estamos firmes, ou seja, ele veio anunciar que estamos nos reconciliando com Deus, que ele abriu o caminho para Deus, e esta graça, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, ele não só veio, não só nos salvou, como ele está nos salvando, como ele vai nos salvar. Nós aqui na terra somos um peregrino esperando a volta de Jesus. Então, nós estamos firmes nessa posição. Isso deve tem um salmo que ele diz assim: nós não somos grandemente abalados. O que significa isso? Quando as pessoas quando os edificadores fazem um edifício, os construtores levantam um edifício numa região que é propícia a terremoto, a fundação desse edifício é feita de tal maneira que ela consegue resistir ao abalo. Quer dizer, ela se movimenta, mas o movimento não é suficiente para derrubar o prédio. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Como nós estamos ancorados em Jesus, quando você pega um barco e ancora ele no fundo do mar, o barco se movimenta, mas ele não sai daquele pino que é a posição da âncora. Então a âncora faz o barco movimentar, mas não deixa o barco se perder. A mesma coisa acontece conosco na tribulação. Nós nos movimentamos, como é natural, porque nós temos vidas, e significa que as nossas emoções às vezes são abaladas, a nossa compreensão às vezes não consegue chegar ao entendimento, mas a nossa esperança, ela continua firme. Nós somos selados pelo Espírito Santo para a glória. Eu estava ouvindo um comentário do meu filho em resposta a um determinado argumento, e ele diz assim: o meu pai sempre ensina de que uma vez que nós somos nova criatura, que recebemos Jesus como Salvador, nós seremos arrebatados. E eu tenho colocado esta posição, porque muitos dizem assim: olha, se você nasceu de novo e não for fiel, você não vai ser arrebatado. Eu digo assim: todo nascido de Deus, ele já está determinado a ser arrebatado. Quando a gente diz que uma pessoa não é fiel, o que acontece é, aquele que está em Deus, ele não vive continuamente em pecado. Quer dizer, ele cai, mas ele se levanta. Ele está sempre buscando esse ponto de segurança. Ele está sempre se vendo firme nesse pivô que não deixa ele se mover para muito longe. Mesmo o filho pródigo, quando a gente lê a história do filho pródigo, parece que ele vai lá longe, parece que ele não volta mais. Mas de repente ele está de novo na sua posição original por meio do arrependimento. Então o povo de Deus, ele não se move desta posição segura, mesmo que ele balance por um dado momento. Pai, nos ajuda a entender que a nossa vida tem um pivô e que nós estamos firmes nesse pivô.
e que tudo que se movimenta e pode nos abalar não nos tira da nossa posição em Ti. Não nos tira da Tua presença, Pai. O Senhor disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Que essa certeza, esta convicção, esta segurança fortaleça a nossa fé. Que a esperança da glória de Deus seja, Senhor, a razão do nosso viver. Possa encher de expectativa os nossos dias. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para Romanos capítulo 3, capítulo 5, o verso 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Deixe-me colocar uma coisa para você. Por que você estaria disposto a me ouvir? Qual é o diferencial que eu apresento para você quando eu estou ministrando a palavra de Deus? Por que você daria ouvido a mim e não a um outro pregador? A minha posição ela é a seguinte. O que eu procuro fazer ênfase é esta. A tribulação é matéria-prima para a ação de Deus sobre a nossa vida. Muitos pregadores, eles entendem a provação como um câncer a ser tirado fora. Ele entende a provação, a chamada teologia da prosperidade, ela tem como alvo te dar uma situação financeira de abundância, uma saúde perfeita e uma vida isenta de tribulação. Então ele pega um texto do Antigo Testamento e diz assim: a bênção de Deus não traz desgosto. É como se dissesse, uma vez que eu sou abençoado por Deus, eu estou isento de qualquer tipo de luta, isento de qualquer tipo de prova, isento de qualquer tipo de enfermidade, isento de qualquer tipo de situação difícil. Entenda uma coisa, eu não consigo enxergar uma vida em que você está numa zona de conforto, em que o mundo inteiro à sua volta está sofrendo e você está naquela posição absolutamente tranquilo, como se nada tivesse acontecendo ao teu derredor. Não é assim que funciona a vida cristã. Jesus mesmo disse, no mundo você vai ter tribulação. Por que no mundo nós passamos por tribulação? Primeiro, a tribulação, ela não depende da nossa posição. A tribulação, ela é decorrente da queda. Então, eu sempre coloco assim, lembra quando o presidente acordou de mau humor e deu uma ordem para todo brasileiro ficar com R$50 na conta bancária? Do mais rico ao mais pobre, ele passou uma régua rasa e todo brasileiro ficou com R$50 na conta. Imagina você que você tinha que comprar um carro no dia seguinte, você comprou o carro, no dia seguinte você ia pagar o carro custa 40 mil, e quando você chega na tua conta bancária você tem R$50. Como que ficou o teu negócio? Você não comprou o carro no dia seguinte, não pagou o carro. Por quê? Porque o governo deixou você com R$50. Então o governo, ele toma uma decisão e afeta a tua vida, quer você queira, quer não. Satanás toma uma decisão, ele vai lá e fala com Deus acerca de Jó, e Jó passa por aquela tribulação. Então a tribulação é inerente ao mundo caído, e nós estamos nesse mundo caído. Mas o detalhe é que Deus olha para a tribulação e ele diz, a tribulação na vida de um cristão é como uma fornalha
em que Deus tira aquilo que não presta e purifica aquilo que é a virtude de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós passamos numa provação, quando você pega o liquidificador e você bate, o que acontece? Aquilo começa a movimentar, até aquilo se tornar numa única massa. Tem um equipamento que você movimenta, e os elementos mais sólidos, eles são retirados. Os elementos mais duros são tirados. E fica aquilo que deve ficar. Então Deus, no meio da provação, Ele está tirando de nós os espinhos da nossa carne. Aquilo que não deveria pertencer à nossa forma de andar, de andar com Deus. Então a tribulação é uma maneira que Deus tem para nos purificar, para nos santificar, para implementar em nós a natureza divina. Quando a gente não entende isso, a gente olha a tribulação como uma coisa do diabo. Olha para a tribulação como se a tribulação fosse um mal que você tem que arrancar. A tribulação, ele é uma experiência em que te aperfeiçoa a perseverança. O que é a perseverança? É você cruzar aquele período difícil de cabeça erguida, ou seja, é você sair melhor do que você entrou. Isso é perseverar. É você entrar em algo, tipo assim, eu vou viajar 1000 quilômetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar dentro do ônibus até percorrer o último quilômetro de 1000. Então eu vou ficar 16 horas dentro do ônibus sentado. Porque se eu tentar me levantar do ônibus e sair em qualquer rodoviária antes do percurso final, eu não chego. Então, o que é a perseverança? É você cruzar aquela experiência até a experiência acabar. E o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Então, toda experiência, ela tem um começo, um meio e um fim. O problema é que, como nós não aceitamos a tribulação, a gente fica carregando coisas que não deveria carregar. Por exemplo, você passa por uma tribulação e carrega a amargura da outra. Então você liga uma tribulação na outra e você começa a pesar o teu coração porque você não tem gratidão, você tem reclamação. E aqui diz, a perseverança produz experiência. Uma experiência de que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que intervém na nossa vida, a um Deus que trabalha a nosso favor, a um Deus que tem cuidado de nós. A perseverança é a capacidade de enxergar dentro da tribulação os cuidados de Deus. Quando Jonas está tirado no mar, um peixe o engole. Quando ele está lá embaixo, no fundo do oceano, ele tem um espaço para orar e clamar a Deus. E aí o peixe joga ele de volta para a praia e coloca ele no caminho de novo. Então, o que aconteceu? Aquela tribulação que Jonas passou, tirou ele do desvio e colocou no caminho certo. Então, isso é experiência com Deus. Então, quando nós temos essa experiência com Deus, nós temos esperança. A esperança que as coisas grandes que Deus prometeu vão acontecer, porque nas coisas pequenas elas acontecem. Eu consigo perceber o agir de Deus, a vitória que Deus me dá. Então eu tenho que ter uma outra visão da tribulação. Eu não posso enxergar a tribulação como uma obra do diabo na minha vida. É como a tribulação é uma coisa absolutamente normal. É como você levantar de manhã, vestir a roupa e ir para a guerra. Cada batalha é uma batalha, mas você é soldado, você está inserido na batalha. Se você não fosse soldado, você teria que ser outra coisa na vida e não um soldado, porque a função do soldado é entrar numa batalha. Então nós temos que aprender a nos gloriar na tribulação para alcançar perseverança, experiência
e esperança. Pai, nos ajuda, Senhor, a enxergar diferente a tribulação. A tribulação é matéria-prima para o agir do Senhor. O Senhor nos forja através dela. O Senhor estira de aquilo que não pertence a ti. E o Senhor renova o nosso ânimo. Ajuda, Senhor, a enxergar diferente toda a tribulação que nós passamos para ver a tua poderosa mão de livramento. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o café da manhã, que está em Romanos capítulo 4, o verso 25. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu vejo muito cristão dizendo assim: eu sou pecador, por isso eu erro. Deixe-me dizer uma coisa. Existe o pecado, existe pecados, e aqui está o grande pecado. O grande pecado. Este grande pecado, esse núcleo ali, esse núcleo pecado, é a raiz do mal. Todo mal, ele vem de uma mesma raiz, o pecado. João diz que ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, pecado, a raiz do pecado, aquilo que gera os demais pecados, por exemplo, pecado é a raiz. Adultério é um braço do pecado. Maldizer é um braço do pecado. Brigar é um braço do pecado. Então, a raiz pecado é a razão pela qual Jesus morreu. Ele tirou, ele foi lá na raiz e ele liquidou com a raiz. Ele tirou a raiz. Acontece que a nossa carne, o nosso corpo, ele é corruptível, ele envelhece, ele diminui a vitalidade com o passar do tempo. Então, quando a gente agora, nós temos que ser vacinado para impedir o mal vir, o que a vacina faz? Ela pega o mal, que é o vírus, diminui a força do vírus, coloca o vírus dentro de você com uma força menor, você produz um anticorpo e o anticorpo impede a doença tomar conta de você. Esse é o propósito da vacina. Jesus é a vacina que foi colocada em nós. Ele injetou em nós uma vacina. O que é essa vacina? Ele pegou este pecado que tinha a força de determinar o nosso comportamento e tirou a força do pecado. É como se ele pegasse é como se, imagina, nós temos sangue no corpo. É como se ele tirasse todo o sangue do corpo. Tirasse tudo. E aí ele pegasse e colocasse o sangue dele. Tirou, mudou completamente. Só que a fraqueza no corpo continua. Aí vem a questão: você vai acreditar no que Jesus fez ou você vai acreditar no que você enxerga no teu corpo? Se você falar, eu sou pecador e eu vou cometer pecado, você está dizendo o seguinte: Deus não usou o poder dele para neutralizar o poder do pecado dentro de mim. Então, quando aqui diz, ele foi entregue por causa da nossa transgressão, significa que o pecado que está dentro de mim, passado, presente e futuro, Deus pegou tudo num pacote, colocou em cima de Jesus e ele
julgou, sentenciou e matou Jesus por causa desse pecado. Como o homem só pode morrer uma vez e depois vem o juízo, como Jesus já morreu no nosso lugar, não faz mais sentido nós passarmos de novo pela morte. Por quê? Porque ninguém pode morrer duas vezes. Entenda isso. Ninguém pode morrer duas vezes. O ímpio morre uma única vez e depois vem o juízo final, vem o julgamento das obras e vem o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O crente, ele não morre. O crente, note bem, o crente, ele não morre. Por quê? Porque Jesus já morreu no lugar dele. Aí você vai falar, para lá, César, quantas pessoas já morreram nesse mundo e eram crentes? Paulo diz, eles estão dormindo. Ele não considera esse apagar dos olhos como uma morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E como Jesus já morreu no nosso lugar, nós não temos mais salário para receber. Entenderam isso? Nós não temos mais um salário para receber. O salário da morte não nos pertence mais. Por isso que nós temos a esperança da glória de Deus. Quer dizer, ou eu vivo, vou encontrar a glória, ou eu morro e vou encontrar a glória. Não tem outra alternativa para nós. Não tem uma expectativa de se eu vou ser salvo ou eu não vou ser salvo. Porque Jesus já executou a sentença. E quando ele ressuscita, quando ele sai da morte e ele vai para a presença de Deus, ele nos leva junto com ele para essa presença. Porque a nossa identificação com ele é absoluta. É irremovível. Não tem como. Aonde Jesus está, nós estamos seguindo o Cordeiro. Nós estamos junto com ele. Então, esta obra que Jesus fez, por isso que Paulo fala aqui, ó, esta graça na qual estamos firmes. Em que estamos firmes? Estamos firmes na obra que Jesus realizou. Então, a visão que nós temos agora do pecado em nós é absolutamente diferente. Nós somos pecadores? Sim, mas o pecado está neutralizado. Isso significa o quê? Que se viermos a pecar, é porque nós queremos. Ninguém pode dizer, eu fui obrigado a pecar por causa da circunstância. De forma alguma. Porque o poder de Deus está em nós para vivificar o nosso corpo mortal e nos dar vitória em qualquer situação. Então nós temos que entender essa dinâmica da ação divina sobre a nossa vida, que é reconhecida por meio da fé. A fé nos faz ver esta obra divina. E quando nós enxergamos a obra divina, quando nós enxergamos os efeitos que ela traz sobre nós, e quando nós cremos na palavra, a gente começa a nos olhar diferente, porque olhando para nós mesmos não dá essa impressão. Alguém vai falar assim, eu sou fraco e peco. Não, você é fraco. O poder de Deus não permite você pecar. Você peca porque você quer. É completamente diferente. Você tem o poder para pecar e o poder para não pecar. Porque o poder de Deus é que sustenta a sua vida agora. E se você crer no poder de Deus, então tudo que o teu corpo disser, contrário àquilo que Deus diz, você não acredita no teu corpo. Isso é crer na palavra. Isso é assentar na palavra. O meu corpo está dizendo uma coisa, mas a palavra está dizendo outra. Entre o meu corpo e a palavra, eu fico com a palavra. E eu não vou dar voz ativa ao meu corpo. O meu corpo corruptível não tem o poder. Veja o caso de José. Quando aquela mulher vai seduzir José, o que ele faz? Ele poderia ter deixado ser seduzir, mas ele sai correndo. Ele sabe que o seu corpo não é suficiente para resistir uma tentação. Ele se afasta, porque ele sabe que se ele se afastar o suficiente, aquilo não vai forçar ele a cometer um pecado. Então ele tem força para se afastar.
e nós temos força para nos afastar da situação que pode nos levar ao pecado, porque Jesus, ele já nos deu esse poder por ele tirar o pecado de nós e nos justificar na presença de Deus. Pai, nos ajuda a entender a obra da cruz. Nos ajuda a entender que o poder de Deus em nós tirou o poder do pecado. E agora, Senhor, se a gente fizer uma coisa errada, é porque a gente quer. Porque o poder do Senhor está em nós para não fazermos. Então nos ajuda a entender a tua graça, a não crer nos nossos desígnios, mas a crer na tua palavra. E quando os nossos desígnios se enfraquecer, que a gente saia correndo desse lugar e fique no lugar seguro, até o teu poder nos fortalecer ao ponto de resistir e vencer. Mas não nos deixa cair em tentação. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Romanos, capítulo 5, o verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. Veja uma coisa. Esta palavra de Paulo, eu considero uma das palavras mais extraordinárias do Novo Testamento. Ela nos coloca numa conexão com Deus inimaginável. Entenda o seguinte: Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. Esta é a Trindade. Quando só havia a Trindade na eternidade passada, a Bíblia diz que Deus é amor. O que é Deus? Um único Deus. Só tem um Deus. Ali só tem um. Mas dentro de Deus tem três pessoas. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Como é que o Pai demonstra o seu amor pelo Filho? Ele manda o rio do Espírito Santo para o Filho. Quando o Espírito Santo, igualzinho à onda do mar, quando o Espírito Santo chega no Filho, o Filho responde o amor do Pai, mandando o Espírito Santo de volta para o Pai. Então o Espírito Santo, ele fica nesse balanço incessante. O amor do Pai vai até o Filho e o Filho volta com amor ao Pai. E esse balanço é a pessoa do Espírito Santo. É como se dissesse assim, imagina que o Pai está num canto do universo, o Filho está no outro canto do universo. O Pai fala para o Filho, mas o Filho não ouve o Pai. O Filho fala para o Pai, mas o Pai não ouve o Filho. Porque o Pai fala bem baixinho. Aí o Pai fala bem baixinho, o Espírito Santo ouve. O Espírito Santo sai correndo, volta para o Filho e diz assim, o Pai disse isso. Quando o Filho responde, o Espírito Santo volta e comunica para o Pai. Então o Espírito Santo é um mover. Aí surge a igreja. Aqui tem o membro da igreja, aqui tem o membro da igreja, aqui tem o membro da igreja. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus Cristo está no meio. Quando 2 ou 3 reunirem em nome de Jesus, Jesus Cristo está no meio. Quando Jesus Cristo se coloca no meio, o que acontece? Ele é o mediador entre o Pai e o Filho. Logo, o Espírito Santo derrama o amor do Pai na igreja. Então é como se o rio do Pai fizesse agora assim. O Pai diz, eu amo o Filho. O Filho diz, eu amo o Pai. O Pai diz, eu amo os filhos que o meu Filho me deu. Vem o amor para a igreja. E a igreja responde de volta, e eu amo o Pai. Aí o Pai fala, e eu amo o Filho. E o Filho fala, e eu amo meus irmãos. E a igreja fala, e eu amo Jesus Cristo. E o Espírito Santo fica levando esta linguagem de amor para cima,
para baixo, de um lado e do outro. Então o meu irmão diz, eu amo eu amo o irmão. O irmão diz, e eu amo você. E você diz, e eu amo o pai. E o pai diz, e eu amo o filho. E o filho diz, e eu amo meu irmão. E esse amor, ele fica rodando o tempo todo. Só que aqui, Paulo está dizendo o seguinte, o amor do Espírito, o amor de Deus é derramado pelo Espírito. Isso significa que mesmo que a gente não responda ao amor de Deus, o amor de Deus continua derramado. É por isso que quando as pessoas dizem assim, olha só, veja como as pessoas não entendem a Bíblia. As pessoas dizem assim, existe o batismo com o Espírito Santo, existe o nascimento no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Então eu sou batizado com o Espírito Santo quando eu busco essa experiência. Acontece que quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, ele desceu no Pentecoste, imagina que a cachoeira do Niágara, ou a cachoeira da usina lá de Itaipu, de Guaíra. Quando você olha uma cachoeira, o que acontece com a cachoeira? A água nunca para de descer. Você vai todos os dias do ano e a água continua descendo. Então, quando o Espírito Santo foi derramado na igreja primitiva, a ideia que a gente tem é, o Espírito Santo desceu sobre a igreja como línguas de fogo e parou. Lembra que quando o azeite descia nas jarras, que aquela mulher, o profeta Eliseu falou para a mulher, pega vasos e não pouco. E aí ela derramava o azeite. E aí o vaso enchia. Tirava, o vaso enchia. Tirava, o vaso enchia. Quando o último vaso encheu, e os meninos filhos daquela mulher disseram, não tem mais vaso, o azeite parou. Entenda, o amor de Deus, o azeite de Deus está sendo derramado, começou a ser derramado no Pentecoste, e enquanto tiver vaso, o azeite está sendo derramado. O azeite não para de derramar. E quem são os vasos? Os membros do corpo de Cristo. Esses membros do corpo de Cristo, eles começaram na igreja primitiva e vão se estender até o arrebatamento da igreja. Então, o derramamento do Espírito jamais cessou. Ele continua. Então, a igreja continua encharcada do Espírito Santo. Então, aqui diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Ele está dizendo, a presença do Espírito Santo dentro de nós é a garantia da esperança da glória de Deus. Entenda, quando você pega uma carta, você pega qualquer tamanho de carta, uma carta pequena, uma caixa, você vai no correio, o que o correio fala? Se você colocar um selo nessa carta, ela vai para o destino. Você leva um pacote maior, ele fala, se você colocar 10 selos nessa carta, ela vai para o destino. Se você pegar uma caixa ainda maior, ele fala, coloca 20 selos nessa caixa, que ela vai para o destino. O selo é a garantia que não importa o conteúdo da carta, a carta vai chegar no destino. O Espírito Santo é a garantia dentro de nós que não importa a vida que vamos ter, a carta vai chegar no destino. Isto é a esperança que deve nutrir. É por isso que quando a gente entra na tribulação, a gente entra na tribulação com a esperança do livramento, com a esperança da vitória, com a esperança da virada, com a esperança da interveniência de Deus, com a esperança da manifestação da glória de Deus. A gente entra numa expectativa diferente. É isso que nos fortalece. É por isso que homens que foram presos por amor a Cristo e torturados por amor a Cristo, eles tinham uma esperança tão forte que eles sabiam que mesmo que eles viessem a morrer na cadeia, ainda assim eles iriam ressuscitar. Então eles estavam seguros nessa esperança, e é o que deve acontecer conosco, Pai.
nos ajuda a entender o nexo causal que existe entre a presença do Espírito Santo e o nosso destino eterno. Se o Espírito está conosco, nós estamos selados. Se estamos selados, o selo vai nos levar ao destino. E o destino é a presença de Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, o teu Espírito está em nós, preparando-nos para ir à presença de Deus e ali permanecer na eternidade. Nos ajuda, Senhor, a enxergar isso de uma maneira muito concreta no nosso andar com Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E agora, que a gente compreendeu a grandeza de tudo que Deus está nos falando, nós vamos para Romanos, capítulo 5, o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu dei o meu testemunho dias atrás, há 2 dias atrás, na live aqui no Instagram, eu dei o meu testemunho de conversão. E eu disse no meu testemunho que eu me converti em 1979, um ano depois. Eu fiquei 1 ano sem ler a Bíblia, 1 ano sem entender que eu tinha passado por um novo nascimento. Eu achei que, uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, nada de diferente mudou. 1 ano depois, eu passei por uma experiência terrível. Eu tive que fazer sonoterapia por 30 dias para que eu pudesse voltar à condição normal. E nesse interim, eu entendi que eu tinha que estudar a Bíblia. E durante 3 anos, eu estudei a Bíblia acompanhado de livros, porque eu não conhecia nenhum cristão. Então eu comprava livros, lia a Bíblia, lia os livros, anotava e aprendia a palavra de Deus. E aí eu fui fazer o seminário teológico. Quando eu fui fazer o seminário teológico, eu fiquei sabendo que havia 2 doutrinas e nós temos 2 denominações com doutrinas diferentes. Nós temos uma denominação que diz assim: quem crer será salvo. Se você creu, você está salvo. Você nunca perde a tua salvação. Tem uma outra igreja que diz assim: se você crer e não perseverar até o fim, você perde a tua salvação. Então você tinha 2 doutrinas. A doutrina que perde a salvação e a doutrina que não perde a salvação. Como é que eu fiz então? Eu tinha que estudar as 2 doutrinas. Então eu ia para os livros, e uma doutrina que perde a salvação tem todos os textos bíblicos. A outra doutrina tem todos os textos bíblicos. Quando você lê todos os textos bíblicos da doutrina que não perde a salvação, você chega à conclusão que realmente uma pessoa não perde a salvação. No entanto, se você for para outro lado e pegar todos os textos da doutrina que fala que perde a salvação, você vai chegar à conclusão que perde a salvação. Aí você fala, como que a mesma Bíblia pode ter um texto que diz que você perde a salvação e pode ter um texto que diz que você não perde a salvação? Eu não conseguia chegar a conclusão nenhuma, porque não era uma questão de ser a favor dessa doutrina ou daquela doutrina. Essa não é a questão para mim. A questão é, se essa doutrina tem fundamento na Bíblia, essa doutrina tem fundamento na Bíblia, eu leio a Bíblia e encontro os 2 fundamentos, então eu não posso pegar uma e desprezar a outra. Eu tenho que entender as 2. É assim que eu entendo. Se as 2 estão ancoradas na Bíblia, eu não vou desprezar só porque eu acho que uma é melhor do que a outra. Eu quero entender as 2. Lá no seminário, eu tinha um pastor, um professor, que era um americano. E ele dava aula de Novo Testamento.
E ele mostrava essas diferenças. Olha, essa doutrina perde, essa doutrina não perde. E ele mostrava que as duas doutrinas tinham consistência na Bíblia. Os versículos diziam que uma perde e a outra não perde. E aí ele disse o seguinte: como é que a gente consegue conciliar duas doutrinas que são opostas entre si, mas são verdadeiras? Ele disse: imagina uma estrada. Quando você pega uma estrada, não são duas linhas retas. Então você pega uma estrada e você tem a estrada assim, ó. Certo? Duas linhas retas formam uma estrada. Então aqui tem a estrada e aqui tem duas linhas. Agora, quando você para numa estrada, lá em Mato Grosso, nós temos estradas quilométricas. Ela é uma reta que não acaba mais. Mas quando você pega, olha lá no final da reta, a estrada faz desse jeito assim, ó. Ela é como se ela se encontrasse. Então, esse pastor, ele disse assim: as doutrinas da palavra de Deus, que são opostas entre si, é como duas retas que se encontram no infinito. A doutrina da palavra de Deus, as doutrinas contraditórias da palavra de Deus, elas são verdadeiras em si. Você não consegue harmonizar elas aqui, mas elas são como duas retas que se encontram no infinito. Então essa é a posição. Lá no infinito, as duas se encontram. O que significa então? O que aquele pastor me ensinou? Para eu conciliar as doutrinas, eu tenho que olhar para o infinito. Porque se eu olhar aqui entre os homens, eu vou olhar o conflito. Mas se eu olhar o infinito, eu vou entender as doutrinas. E aqui nessa doutrina, ela diz assim: justificado, pois. Quem justifica? Essa é a doutrina da salvação. É a doutrina da segurança eterna. Uma vez que eu recebi Jesus como Salvador, eu estou seguro. Por que eu estou seguro? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo dentro de mim é um selo que me leva para a eternidade. Mas por que eu tenho essa certeza que a justificação me salva? Por causa do que está escrito no verso anterior. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. O que faz eu pensar que eu vou perder a salvação? O meu pecado. Se eu pecar, o medo do castigo me leva a pensar que eu vou perder a salvação. Mas se eu entendo que o meu pecado já foi colocado em cima de Jesus e ele já foi castigado por causa do meu pecado, qual é o castigo que eu tenho? Nenhum. Jesus foi castigado no meu lugar. Eu não tenho mais castigo. Eu não tenho mais culpa. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. A lei tem o papel de acusar o pecado. A lei não tem mais domínio na minha vida. Eu agora mudei de posição. Antes eu era servo de Deus obedecendo uma lei. Agora eu sou filho de Deus vivendo uma graça. Mudou completamente as coisas em relação à minha pessoa. É por isso que agora eu tenho paz. Por que eu tenho paz? O que tira a paz é a condenação. Quando você faz uma coisa errada, você fica condenado. Mas como tudo que eu faço de errado, Jesus já pagou no meu lugar, eu não tenho mais condenação. Eu não sou mais condenado por aquilo que eu faço de errado. Aí você vai falar, e como é que faz então? É que quando eu faço uma coisa errada agora, eu estou livre para consertar. Eu não sou mais escravo do meu erro. Eu não tenho mais compromisso com o meu pecado. Então, do mesmo jeito que eu posso ter praticado o pecado, eu posso pedir o perdão por ele. Porque ele não me prende mais. O pecado agora é uma contingência. É tipo uma ferida que você cai e dá aquela ferida e você espera e aquela ferida cura.
Então o pecado agora é assim. Pequei, quem pecar, confessa, ele perdoa. Então eu não tenho mais nenhum compromisso com o erro e com o pecado na minha vida, porque eu fui liberto, porque agora eu estou justificado, porque agora eu tenho paz com Deus. Senhor, me ajuda a entender que a minha paz com Deus se fundamenta na cruz, no castigo que Jesus recebeu por minha causa. E se ele recebeu o castigo, não tem mais o que eu ser castigado. Agora eu sou filho, eu sou amado, eu não tenho mais compromisso com o pecado, eu não tenho mais compromisso com o erro, eu não tenho mais compromisso com as coisas desse mundo, porque agora o Senhor me fez uma nova criatura. São novos desejos, são novos pensamentos. Então, se eu volto a fazer o que eu fazia de errado, basta eu confessar, está acabado. Não tem mais cobrança, não tem mais... Porque o meu pecado já foi condenado em Cristo, já foi castigado em Cristo. Agora eu sou livre. Ajuda a entender essa liberdade que eu tenho na tua presença. É minha oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E agora nós vamos para Romanos capítulo 4, verso 23 e 24. Diz assim: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo estava falando de Abraão, e diz assim: Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele fala agora: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Abraão é um modelo para a nossa vida. Abraão é um modelo para a nossa vida. Ele creu numa palavra que Deus lhe deu. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Ele creu e ele foi. Depois ele creu de novo, quando Deus disse: oferece o teu filho Isaque. Mas para nós entendermos esta palavra, oferece o teu filho Isaque, a gente tem que entender uma coisa. O que Deus promete, ele entrega. O que Deus promete, ele entrega, ok? Esta é a aliança incondicional de Deus. O que Deus promete, ele entrega. Se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo. O que Deus prometeu, ele entrega. Ponto. O que Deus prometeu, ele entrega. Deus disse assim a Abraão: Abraão, você vai ter um filho, ele vai ter um herdeiro, e o herdeiro vai herdar essa terra. Então Abraão ia ter Isaque, Isaque ia ter Jacó, Jacó ia ter 12 tribos, e eles iam tomar conta da terra. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Abraão está consciente dessa promessa. Entenda uma coisa. Quando você tem uma casa, você tem uma porta da frente para entrar na casa. Geralmente, apartamento só tem uma porta. Eu moro num apartamento que só tem um jeito de entrar, uma porta. Eu não tenho jeito de entrar no apartamento de outra maneira. Você poderia dizer assim: você pode escalar o prédio e entrar pela janela, mas se a janela estiver fechada, nem isso dá certo. Eu só tenho a porta para entrar no apartamento. Aí o indivíduo você compra o apartamento do indivíduo, ele te dá o apartamento, só que na hora dele entregar o apartamento, ele pega e coloca tijolo na porta e sela a porta. O que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você o seguinte: você comprou o apartamento, mas não pode entrar nele, porque eu selei a porta. Você tem que quebrar aquela parede para entrar no apartamento. Não é normal você comprar um apartamento, o cara mandar pôr uma parede na porta. Você compra o apartamento e a porta está lá para você entrar. Jesus é a porta. Ele está lá para você entrar. Uma vez que você entrou, a porta fecha. Lembra que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora? É assim, a salvação é isso. Uma vez que você entra, a porta fecha.
Você não tem como entrar e sair. Você entrou, você não tem mais volta. Então, Deus disse, se você crer no meu filho, está salvo. A porta abriu e não tem mais jeito de sair dela. Ela fecha atrás de você e você fica dentro do reino de Deus e não fora. E foi o que aconteceu com Abraão. Aí ele diz assim, também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Aí Deus diz assim, olha, eu vou te dar um filho, Abraão. Quem é o filho? Isaque. Não tem outro filho, é Isaque. Aí Deus diz agora, oferece Isaque em sacrifício, para Isaque ser morto. O que Abraão vai pensar a respeito? De duas uma, ou Deus desistiu de Isaque e mandou eu matar Isaque, então o Deus que falou comigo mudou de ideia, mas Deus não muda de ideia, é impossível Deus mudar de ideia. Deus disse que o filho da promessa é Isaque e não tem outro. Então, se Deus manda eu matar Isaque, significa só tem uma alternativa, que eu nunca tinha pensado a respeito, mas é a única alternativa possível. Deus vai fazer Isaque ressuscitar. Se eu obedecer, Isaque morrer, é porque ele vai ressuscitar. Porque não tem outra maneira de Isaque ter Jacó e Jacó ter 12 tribos. Isaque tem que estar vivo. Então, se Deus está mandando eu matar Isaque, é porque Isaque vai morrer e vai ressuscitar. Abraão sabia disso. Então, quando ele vai levar Isaque ao sacrifício, ele vai com a absoluta convicção que Isaque não vai morrer. Tanto é verdade que quando eles vão subindo, Isaque pergunta, cadê o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá um cordeiro. Mas quando Abraão fala para os servos dele, fiquem aqui, ele diz, eu e Isaque vamos no monte e nós vamos voltar. Então ele sabia que Isaque iria morrer e iria ressuscitar. Por que Isaque teve que passar por isso? Porque, entenda uma coisa, o homem natural, quando a gente nasce de mulher, isso que você está vendo aqui é o homem natural. O homem natural não herda o reino de Deus. Esse corpo que você está vendo, para entrar no céu, tem que ser glorificado. Para a gente entender isso, nós temos que passar por uma experiência de morte. Jesus morreu no nosso lugar. O que é a tribulação? É uma experiência de morte. O velho homem tem que morrer para o novo homem sair. É isso que significa a experiência de morte. Então, quando ele diz que a fé nos foi dada, significa o que Deus disse, Deus vai fazer. E ele não muda de opinião. Agora, se eu tenho certeza que Deus disse, e se as coisas que estão acontecendo parecem ser contrárias ao que Deus disse, eu tenho que crer na palavra de Deus e continuar fazendo, porque Deus vai cumprir o que ele falou. É isso que é ter fé. É a certeza que Deus falou e olhar para a realidade. Ela não está inconforme com aquilo que Deus disse, mas Deus não mudou de ideia. Ele vai fazer o que ele disse. Então nós vamos cruzar a tribulação na esperança do cumprimento da promessa que Deus nos entregou. Então, quando, por exemplo, Paulo diz ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, a casa entrou na conta. Então eu posso crer que mesmo que agora não parece que a minha casa está salva, ela será salva. Porque é Deus quem disse. Não é a realidade que vai determinar. É Deus quem declarou, a minha casa será salva. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então eu posso crer, ainda que a realidade esteja mostrando uma coisa completamente diferente. Isso que é fé.
É eu olhar a realidade pelos olhos de Deus e não acreditar na realidade em detrimento à voz de Deus. É a voz de Deus que define a realidade. A frase de hoje: nós cremos em Deus por causa da cruz. Nós cremos em Deus por causa da cruz. Pai, nos ajuda a crer na Tua palavra, a crer nas Tuas promessas, a crer que o Senhor nos justificou, a crer que temos paz em Deus, a crer que na tribulação era um lugar para adquirir experiência, perseverança, e com a perseverança, experiência, e com a experiência, a esperança da manifestação da Tua glória. Porque o Senhor disse, o Senhor fará. Então nos ajuda a andar pela fé, a andar atento ao que o Senhor disse, e não esmorecer diante de circunstâncias adversas, porque elas não impedem o cumprimento da Tua palavra. A Tua palavra é mais poderosa do que as coisas que estamos vendo. Nos ajuda a viver desta maneira. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Aqui nós terminamos amanhã com Deus. Pegue o aviãozinho, mande essa mensagem a todos que vocês conheçam, para que essa mensagem chegue mais longe e mais pessoas sejam ajudadas por aquilo que você está ouvindo também. Se inscreva na minha conta do Instagram e comece a me seguir. O que eu fiz hoje, o que eu estou transmitindo da palavra de Deus hoje, é o que eu tenho feito diariamente nas lives da Manhã com Deus, 5 horas em ponto, e às 20 horas em ponto. Hoje eu terei uma outra live, estarei falando do caminho de Etam, eu acho, me parece, a sequência dos acampamentos de Israel, o acampamento de Etam, me parece que é esse o nome do acampamento. Então eu estarei falando sobre, deixe-me ver, Números, capítulo 33, Etam. Então nós vamos falar hoje sobre o acampamento de Etam. E que o Senhor possa nos abençoar. E você possa permanecer firme. Você possa testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Vamos compartilhar aquilo que estamos recebendo de Deus. Porque nós estamos vivendo em um período em que muitas pessoas precisam desta palavra para resistir os dias maus que estão por vir. Me ajude nesse ministério, a levar esse ministério mais longe. Eu preciso da sua ajuda. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma manhã abençoada, um dia abençoado na presença de Deus.